Olá, pessoal, tudo bem? Bem, então vamos hoje dar continuidade aqui nessa aula, aos estudos, né, do nosso livro aí, Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais, né? E hoje nós vamos dar continuidade não, hoje nós vamos começar o estudo do capítulo 6, tá? Que se chama Contribuições da Filosofia à Psicopatologia, tá bom? Acredito que vai trazer bastante conteúdos aí que vão nos auxiliando cada vez mais aqui na nossa caminhada enquanto terapeuta, não é? No auxílio aí de nos ajudar, né, a avaliar aí o paciente, né, nas primeiras sessões, né? Esse é o intuito desse estudo aqui, desse grupo de estudo, tá? Principalmente desse livro aqui, não é? É isso, nos ajudar a conseguir fazer uma avaliação e, a partir daí, ir montando e construindo um plano de ação, né, colaborativamente com o paciente, tá certo? Então, vamos lá, ó. Acredito que o tamanho da letra deve estar boa aí, não é? E aí, deixa eu arrumar a tela aqui direitinho, para não parar a gravação, porque às vezes para e eu acabo nem percebendo que, né, vai parando aí a gravação. Então, vamos lá, ó. Contribuições da filosofia à psicopatologia. Muitas são as contribuições da tradição filosófica à psicopatologia. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Não se pode pretender, neste reduzido espaço, explorá-las de modo abrangente. Foram selecionados, então, apenas 4 temas que são particularmente relevantes. 1. A relação mente-cérebro. 2. O problema da causalidade em psicopatologia. 3, o problema da verdade em psicopatologia. E 4, a questão dos valores em psicopatologia e na prática clínica. Vamos lá estudar o primeiro tópico. E só um parênteses, né, para adiantar para vocês, que eu acredito que a gente não vai conseguir estudar o capítulo 6 todinha nessa aula, tá? Porque ele é bem extenso, eu estava dando uma olhada, tá bom? Eu acredito que a gente vai dividir em 2 vezes. Bem, mas vamos lá estudar o primeiro tópico. A relação mente-cérebro. As possíveis relações entre atividade mental, aquilo que a tradição filosófica chama de espírito, alma ou mente, é o órgão do corpo humano responsável por essa atividade. Ou seja, o cérebro tem sido objeto de reflexões e intensas discussões filosóficas desde a antiguidade. Trata-se da complexa relação mente-cérebro, ou alma-corpo. No período contemporâneo, a disciplina filosófica que lida com essa questão é a chamada filosofia da mente. Pergunta-se se seria a mente simplesmente um produto secundário da atividade cerebral, uma secreção do cérebro, um epifenômeno, ou se ela teria autonomia em relação ao cérebro. Mas que isso, como postula o filósofo Thomas Nagel, deve-se pensar até que ponto ter uma mente que se relaciona com o corpo e ter experiências mentais conscientes pode indicar o que seria algo como what, it, what is it like? Olha só, ser alguém, ou mesmo, aliás, ser alguém, eu mesmo ou um outro diferente de mim. Enfim, o que poderia ser a experiência de um outro ser radicalmente distinto de mim mesmo? Olha aí, em mim mesmo. As principais teses filosóficas sobre RMC, RMC, vamos só retomar aqui, é relação mente-cérebro. A primeira, eu falei a relação, né? A primeira reflexão consistente sobre RMC, naquele contexto histórico, seria a relação mente-corpo ou, perdão, estou repetindo, né?
Nossa, eu me perdi. Não, estou no final da página anterior. É isso mesmo. A primeira reflexão consistente sobre RNC, relacionamento cérebro, foi enunciada por Aristóteles. Uau! 330 a.C., em sua obra Peripsyches, sobre a alma. Nela, o filósofo constata que há relativa facilidade em relacionar as funções sensitivas, locomotoras, nutritivas e reprodutivas da alma a processos físicos do organismo. Deixa eu dar um parênteses aqui, tá? Eu, particularmente, tá? Porque eu tenho uma visão mais espiritual, né, a respeito da vida, tá? Existe uma alma antes de um corpo e que influencia nas operações aí do corpo. Não é evidente que as nossas crenças influenciam, né? O que a gente vai levar para o setting terapêutico, o que a gente vai levar para os pacientes. Mas não tem como ser diferente, né? Afinal, as pessoas que vão ficar são aquelas que se identificam com a nossa linguagem, com o nosso modo de ser, né? Não à toa, a gente, quanto terapeuta, a gente também tem que fazer terapia, né? Para não misturar e levar isso para o setting terapêutico, não é? No entanto, a gente também precisa se aceitar, né? A gente precisa se conhecer, a verdade é essa. A gente precisa se conhecer para ter um certo distanciamento também daquele paciente. Distanciamento este no sentido de posso atender esse caso ou não consigo e não posso atender esse caso. É muito delicado esse discurso, né? Mas é o que eu acredito, entende? Existe uma alma antes de um corpo. Enfim, continuando. Entretanto, quando se trata das funções do intelecto, as coisas parecem ficar mais complicadas. A filosofia aristotélica afirma que o conhecimento sobre as coisas materiais por meio dos órgãos do sentido reflete simplesmente a capacidade dessas coisas impressionarem a mente. Contudo, o conhecimento racional do ser humano, que inclui as verdades universais, não poderia partir apenas da impressão das coisas sobre os órgãos do sentido. Aristóteles acredita que aquela parte pensante da alma, que denomina espírito, não se inspira, não se mistura mais com o corpo. Não é capaz de sentir ou sofrer, mas pode pensar. Na sua nomenclatura, é uma substância distinta da substância material. Interessante. As principais teses filosóficas sobre relação mente-corpo podem ser divididas em dois grandes grupos. As teses dualistas, na relação mente-corpo, há duas realidades distintas, ou duas substâncias. E as monistas, na relação mente-corpo, só uma realidade, ou uma só substância. A seguir, são apresentadas as principais divisões expostas resumidamente, de forma didática e simplificada. Perspectiva dualista. Nas teses dualistas, o pressuposto básico é o de que haveria duas substâncias ou duas realidades distintas, a mente e o cérebro, ou corpo. As principais versões de dualismo são apresentadas a seguir. Dualismo interacionista ou cartesiano. Uma tese postula a ação recíproca ou de influência mútua entre duas substâncias independentes e autônomas, a mente e o corpo. Que no caso, o corpo é incluído aqui o cérebro. É também chamada de dualismo psicofísico. Embora a alma e o corpo sejam considerados duas realidades distintas, com determinada autonomia, uma influenciaria a outra intimamente, havendo interação constante. Tal posição foi definida pelo filósofo René Descartes em suas obras Meditações Metafísicas e As Paixões da Alma. Para ele, haveria então duas substâncias distintas, a res extensa
que no caso é a matéria, uma coisa que se estende no espaço, e a res cogitans, que no caso seria pensamento ou mente, uma coisa que pensa. O filósofo afirmou, no fim das meditações, minha alma pela qual eu sou o que sou, é inteiramente e verdadeiramente distinta do meu corpo, e ela pode ser ou existir sem ele. Olha que interessante. Enfim, acredito que a mente, perdão, o cérebro é produto da mente, né? Então, assim, quer tratar do cérebro adoecido, eu preciso tratar antes da mente, a alma, né? Então, o que está acontecendo nessa alma, tá? Reflete nesse corpo, entende? Vamos lá. Para Descartes, 73, a alma se combina com o corpo, e este com a alma, revelando sua tese interacionista. Por exemplo, no artigo 19 de seu livro, As Paixões da Alma, diz: há duas classes de percepções, umas causadas pela alma e outras pelo corpo. As causadas pela alma são as percepções de nossas vontades e de todas as imaginações e outros pensamentos que dela dependem. As causadas pelo corpo dependem dos nervos. Mais adiante, no artigo 47, o autor explica como alma e corpo se comunicam e interagem. Pode a glândulazinha pineal, que há no meio do cérebro, ser impulsionada de um lado pela alma e, por outro lado, pelos espíritos animais do corpo, que são corpúsculos presentes no sangue. Sucede que muitas vezes esses impulsos são contrários e o mais forte anulará o efeito do outro. Desta forma, Descartes formulou sua visão dualista da relação mente-corpo que teve grande influência no Ocidente. Ela passou a ser questionada de forma crescente apenas no século XIX, com a emergência de forte corrente de materialismo científico. A tese de Descartes acaba por sustentar a existência de uma alma imaterial no ser humano, que sobrevive à morte do corpo. Crença essa que se situa no campo da religião, da fé, e não no campo da ciência, das demonstrações empíricas e inequívocas. Assim, no campo científico da dualidade, é difícil manter a tese cartesiana. Dualismo paralelista. Alma e corpo representam duas espécies de realidade, duas substâncias totalmente distintas e autônomas, independentes e ininfluenciáveis entre si. Uma e outra coexistem e transcorrem paralelamente, sem interações recíprocas. Interessante isso, não é forte isso? Que são, vamos dizer assim, entidades distintas, entende? Dependentes, né? Mente e corpo, mente e cérebro. Interessante, interessante. Estou achando bem legal. Uma e outra coexistem, transcorrem paralelamente, sem tratar. A marcante fragilidade dessa tese transparece no fato de inúmeros fenômenos neuropsicológicos, clínicos e experimentais revelarem íntima correlação entre fenômenos mentais e ocorrências cerebrais. Por exemplo, um trauma craniano, uma hemorragia cerebral ou um tumor cerebral de extensão importante associam-se temporariamente a graves perturbações no nível de consciência, da atenção, da orientação, da memória. Uma despolarização intensa no córtex cerebral se associa sempre a uma crise convulsiva. Vou repetir.
Por exemplo, um trauma craniano, uma hemorragia cerebral, um tumor cerebral, de extensão importante, associando temporariamente a graves perturbações no nível de consciência, de atenção, de orientação, de uma despolarização intensa no córtex cerebral, se associa sempre a uma crise convulsiva. Isso do ponto de vista mais anatômico, né, que está falando. Dualismo epifenomenista. Essa tese, ainda dualista, mas mais próxima de uma visão monista, materialista ou fisicalista, afirma que o cérebro produziria causaria ou fenômenos mentais que, por sua vez, seriam epifenômenos do cérebro, mas que não retroagiriam sobre ele. Foi uma tese defendida, por exemplo, pelo filósofo Thomas Hobbes e pelo anatomista evolucionista Thomas Henry Huxley. Huxley. A principal objeção a essa tese baseia-se na necessidade de se aceitar uma mente ou espírito que, de alguma forma, se diferenciaria do cérebro, passando a ter vida autônoma. Além disso, muitos fenômenos mentais produzem alterações funcionais e mesmo estruturais no cérebro. Por exemplo, em uma criança privada de visão por problemas nos globos oculares, as áreas corticais relacionadas à visão não se desenvolvem. O estresse intenso e duradouro pode produzir alterações no hipocampo, área temporal medial do indivíduo. Enfim, para a gente não se estender muito, tá? Vou parando por aqui, mas interessante, né? Esses conhecimentos, né? Que está trazendo o livro, né? Nesses trechos sobre entre mente e cérebro, né? O quão um reflete no outro, mas ao mesmo tempo o quão são instâncias independentes, né? Que podem agir de maneiras distintas, né? Bem legal, né? Bem legal. Tá bom, bom, então é isso, não tem muito o que refletir a respeito, né? Porque eu acredito que tá bem claro aí o que ele traz, essa distinção, né? Entre alma e corpo, mente e cérebro, tá? Mas que nós, né, enquanto terapeutas, a gente precisa ter esse conhecimento. Deixa eu parar aqui a apresentação. Porque contribui na avaliação que a gente está fazendo do paciente, não é verdade? O que é de causa mental, algo mais subjetivo, simbólico, né? Se aproximando até de algo até mesmo espiritual, a gente tem que, né, de repente ter esse conhecimento, fazer essa distinção, o que faz parte de algo que é mais fisiológico, anatômico, do cérebro, de sobre a neurologia cerebral, entende? Enfim, não é? Volto a dizer, tá? Por isso que é importante a gente sempre estudar, por isso que eu tive a intenção de montar esse grupo aqui de estudo, para a gente estudando junto, né? Por isso que eu vou lendo junto aqui também. Como eu disse aí em vídeos anteriores, né, em vídeos anteriores, meu dia a dia é bem corrido devido a atendimento com pacientes, né? A gente também gerencia o que acontece fora do setting terapêutico, né? No sentido de cuidar dos prontuários, analisar os casos, etc e tal, não é? Então, eu tenho uma demanda grande nesse sentido, e aí por isso que eu estudo neste momento aqui, neste vídeo com você, né, que está vendo esse vídeo agora, tá? Então, eu vou lendo e vou refletindo junto, né? Porque quando a gente vai junto, a gente vai mais longe, né? E a gente lendo aqui e, né, percebendo que aí do outro lado tem vidas também, eu acredito que a gente se compromete mais, né, com esses estudos e por isso que, né, a gente resolveu fazer dessa forma, tá? Então,
é isso, o objetivo é a gente se tornar um melhor profissional, mas não só enquanto atender a persona profissional, digamos assim, né? Mas a gente enquanto indivíduo humano, né? É sempre importante a gente estudar, a gente vai se tornando uma melhor pessoa, né? Um melhor ser humano, é esse o objetivo, tá bom? Então é isso, vou ficando por aqui, uma boa aula para você, boas reflexões, e a gente se encontra na próxima aula. Um beijo, até mais, tchau, tchau.